falando no Exame Nacional do Ensino Médio, o dia está chegando e a redação costuma ser bastante temida no Enem. Mas a gente preparou uma reportagem com dicas para te ajudar a se dar bem na prova. Um texto dissertativo, argumentativo de até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. É assim que se espera que seja a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Este ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para a prova do Enem, que deve acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. Neste colégio são mais de 100 estudantes e o que mais eles desejam é, sem dúvida, gabaritar a prova de redação. Por isso, eles estão se preparando há meses. A gente aprende que a gente tem que ter sempre um repertório em mente e um projeto de texto. A gente tem que ter as nossas ideias organizadas para a gente chegar lá e passar para a folha o que a gente de fato quer com clareza e do jeito que a banca quer que a gente entregue. Eu me sinto preparada porque todo o processo foi de suma importância para construir todo o aprendizado que nós tivemos e eu senti que teve um progresso muito confortável na questão tanto do SSA quanto do Enem, então acredito que eu tenho uma estrutura boa para tirar uma ótima nota. Daqui a 2 semanas já vai ser o Enem e a pessoa fica com aquela ansiedade, aquele receio de fazer a prova, mas que você tem que confiar, tem que ir firme, de cabeça erguida e fazer uma boa prova. E aí você pretende começar pela redação ou não? Vai fazer as outras provas? Não fazer logo a redação para me livrar logo, porque senão não sobra tempo para as outras matérias e aí as outras questões a gente vai administrando tempo, mas a redação ela é primordial. Fechar a redação do Enem não é tão simples. É preciso seguir à risca o que é exigido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Mas também não é algo impossível. Para quem deseja concorrer a uma vaga no ensino superior por meio do Enem, é fundamental tirar uma boa nota na redação, que tem muito peso na prova. Por isso, o professor Daniel traz as dicas para ajudar os estudantes a se saírem bem na redação. Não pode faltar um belo projeto de texto, não pode faltar repertório sociocultural, não podem faltar conectivos por todo o texto, principalmente entre os parágrafos, e uma boa proposta de intervenção completa e bem detalhada. Filmes, séries, novelas, até desenho animado podem ser usados como repertório sociocultural, já que tratam, por mais que sejam ficção, mas tratam de tantas temáticas que sim, eles podem ser utilizados e muito bem utilizados na produção textual. Outras orientações também podem ajudar na hora da prova. A introdução deve ter aproximadamente 5 a 7 linhas e trazer alguns pontos importantes, como a apresentação do tema a ser discutido, a contextualização do assunto, como a breve explicação sobre sua relevância, a apresentação da tese ou ponto de vista que será defendido no texto. Já o desenvolvimento deve ter entre 10 a 15 linhas e nele deve vir uma argumentação em favor da tese apresentada na introdução, a apresentação de argumentos que sustentem o ponto de vista do autor, a utilização de exemplos, dados estatísticos, citações e referências para embasar os argumentos, uma estruturação lógica dos argumentos organizados de forma coerente e progressiva. E, para fechar, a conclusão deve conter de 5 a 7 linhas, com recapitulação sucinta dos principais argumentos apresentados no desenvolvimento, reafirmação da tese defendida no início do texto e sugestão de possíveis soluções para o problema discutido. Ela causa um certo frio na barriga de alguns estudantes, mas nada que um aluno bem preparado não tire de letra. E o professor compartilha também dicas dos possíveis temas da redação. O INEP é uma caixinha de surpresas, né? A gente muitas vezes passa o ano se preparando com 30 temas e o INEP vai lá e coloca o tema número 31. Mas vale a gente observar um pouquinho questões ambientais. Geralmente os temas giram em torno de uma necessidade de se discutir tal tema e a questão ambiental está aí batendo as portas. Além de algumas minorias que ainda não foram mencionadas, como a comunidade em situação de rua, a comunidade LGBTQIA+. Então, vale a gente parar um pouquinho para observar esses temas, mas o aluno bem preparado, o tema para ele não importa. E com todas essas orientações valiosas e o estudo em dia, resta agora só aguardar o grande dia chegar. E a gente fica aqui, na torcida por esses feras. Boa sorte para você que está se preparando para o Enem. E a seguir,